sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. E hoje, com muita gratidão aos queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro que compareceram ao 31º Encontro Espírita com Jesus, lá no Leão Denis. Foi muito bom, meus amigos. As criancinhas, os jovens, os bebezinhos, e mais a você, meu irmão, minha irmã, que através do YouTube nos acompanhou. Foi muito bom o trabalho, foi muito bom o retorno, e a gente, em nome da direção do Centro Espírita Leão Denis, coloca a nossa gratidão com o voto de bênçãos, de saúde, de paz, de bom ânimo e de muita coragem para enfrentarmos a nossa tarefa, para realizarmos as nossas tarefas. Não é enfrentamento, é realização com Jesus. Bem, então hoje vamos retomar o estudo da obra No Mundo da Mediunidade, de Odilon Fernandes, através do médico Carlos Bacelli. Essa obra vem trazendo as conversas de Paulo com Timóteo, na primeira carta a Timóteo. E a gente sempre fala, né, que Timóteo e Tito é como se fossem filhos muito queridos de Paulo. E para um filho, a gente sempre oferece o melhor, a gente sempre quer o mais bonito, né, o mais agradável. Então, estamos no 11º programa e estamos estudando o capítulo 10, que o título é Continua nestes deveres. E o Paulo fala para Timóteo assim, lá no capítulo 4, versículo 16 da primeira carta. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E Odilon Fernandes vem falando para nós. Quantos médiuns, crendo-se excessivamente sacrificados na tarefa, não se rendem inermes à tentação, como se fosse muito para eles resistir ao assédio do mal. Apontam o caminho para os outros. Todavia, não se mostram dispostos a percorrê-lo, alegando que não pretendem alcançar os céus, com renunciarem de uma só vez aos desejos e caprichos aos quais se habituaram a fazer concessões. Olha, amigo, aí a gente tem as situações da nossa vida comum, né? Os irmãos sabem que enquanto a gente tiver saúde, força, né, a gente está trabalhando na divulgação. Os amigos nos chamam, né, às vezes para lugares assim mais longe, com mais sacrifício e tudo. Mas se a gente tem amigos, tem condição, né, a gente vai. A gente só não vai porque a gente não pode mesmo. Então eu ouço, às vezes, alguns irmãos assim, olha, se para ganhar o céu eu necessito fazer esse esforço todo, então eu quero ir logo para o inferno. E são amigos da seara espírita, que aí acham que é uma sobrecarga, mas aí a pessoa não vê a saúde que a gente tem, a alegria de viver, o bom ânimo. Eu, no outro dia, mesmo conversava junto ao grupo da desobsessão, do treinamento espiritual lá do Leão Denis. O final de semana nosso foi um final de semana assim, bem trabalhoso, né? Estávamos nas escalas, na escala para fazer os 100 bolos do Café com Fé, que é o trabalho de Teresa Dávila, que são, né, feitos, cortados, embalados, a situação toda, né? Estávamos no dia seguinte, no sábado, escalados para a reunião pública, para o estudo da reunião pública no Leão Denis, das 10 horas, e aí depois nós teríamos outras atividades. Então nós sabíamos que nós iríamos chegar à nossa casa de volta, né, quase 7 horas da noite, para no outro dia acordar muito cedo
para o encontro de Jesus. Então, a gente sabia que o final de semana seria movimentado, né? Com muita atividade. E eu conversava, assim, como é que a espiritualidade nos ajuda a alinhar. Então, numa sexta-feira de açaí, o almocinho gostosinho, né? Para a amiga que estava aqui, né? Na ajuda da faxina, e para o maridão também, né? No sábado também saí, mas já deixamos um almoço pronto, né? Um lanche recomeçado. Já tínhamos deixado os bolinhos todos cortadinhos, embalados, já no período, para ajudar a dupla, uma dupla que começa a contar os saquinhos e colocar os bolos ali. E no domingo nós fomos para o encontro Leão Denis e havíamos marcado, um ano atrás, a participação da Semana Espírita de Belfor Roxo, lá na casa de Júlio Porém, que é lá em Heliópolis. Os irmãos aqui do Rio sabem que é uma distância grande da Tijuca. Mas tudo foi se alinhando. Uma amiga, né, porque a gente da Tijuca para determinados lugares, assim, e de qualquer lugar para determinados lugares, para outros, as pessoas não aceitam. Aplicativo não aceitam. E eu não dirijo, né? Mas é uma amiga querida, né? Ela falou assim, não tem nada não, estou com sábado livre à tarde e vai ser um prazer, até porque o tema era pensamento e oração, ela assenhorando do tema, né? A gente sabe que Semana Espírita é um movimento de confraternização, de muita alegria, e ela no final fala assim, olha que domingo feliz eu passei. Olha só. E aí eu conversava sobre isso, como é que a espiritualidade nos ajuda a alinhar. Observa, eu tive trabalho, mas não tive desgastes. Ontem à noite, sim, que ainda tive a reunião para alinhar o encontro de Teresa D'Ávila, a apostila, que vai ter 30 de outubro. Então, foi a reunião para o alinhamento da apostila. E aí eu cheguei em casa às 7 e pouco, a reunião começava às 7 horas. Né? Mas ainda entrei um pouquinho, falei, os amigos entenderam que aí sim, né? Estava na hora do banho, do lanche, do descanso, né? Mas hoje, eu estou gravando o programa gravado, segunda-feira, eu estou renovada. Já acordei, fiz atividade física, já botei roupa na corda, já estou com o almoço alinhado. Por quê, gente? A espiritualidade vai ajudando a gente até a pensar, né? A se organizar, porque a gente já está querendo aproveitar o tempo porque é melhor. Mas estamos na condição de encarnados. Então, temos que dar conta das atividades domésticas. Nesse momento, não tenho mais a demanda da vida profissional. Mas tudo vai se alinhando. Então, muitas vezes, a gente acha assim, eu sou médico, tenho a tarefa da mediunidade. Será que eu tenho que fazer mais alguma coisa? E aí eu começo a me fornecer autoconcessões em termos do mal. Eu falo assim, mas afinal de contas, não vai ser por causa da mediunidade, porque eu sou espírita, que eu vou conseguir o reino dos céus. Então, deixa eu viver a minha vida. E muitas vezes, viver a minha vida é me envolver na minha morte. Tanto a morte física, do corpo físico, quanto, mais sério, né? Estacionamento moral. E continua Dilon Fernandes falando para a gente. Efetivamente, são muitos os que motivam, né, os companheiros da renovação, mas ficam no círculo vicioso dos próprios erros, sem coragem de se renovarem, com abandonar antigas inclinações. E é isso, né? O verdadeiro espírita não é a criatura santificada, mas é aquele que se esforça pela transformação moral, né? E vai trabalhando as inclinações mais. E como a doutrina espírita, como o trabalho mediúnico, como o contato com a dor, vai sinalizando para a gente o que eu preciso mudar. Vai sinalizando. A gente tem coisa que a gente fala assim, meu Deus, não estou me aguentando mais nesse estado que eu estou vivendo. Não é? A gente tem um convite incessante a esse abandono às inclinações antigas. E coloca, então, Odilon Fernandes, o médico espírita nunca deve satisfazer-se com o que já tenha conseguido
no mundo de si mesmo, em matéria de renovação. Não tampouco estacionando que haja logrado, em termos de aprimoramento das próprias faculdades. Por quê, queridos? Tão bom assim te oferecer ao Espírito que chega o melhor, e vamos colocar nós mesmos. Ontem, a gente saiu de casa bem cedo, né? 6 e pouco, aí tivemos o Leão Denis, o trabalho de encontro, que é um trabalho agradabilíssimo, mas a gente cansa, né? Porque a gente fala, se ouve, se responde, se está atento ao conteúdo, ao que o encontrista está falando, então desse trabalho, e nós teríamos depois a participação na semana lá de Belfort Roxo. Vamos pensar. De Bento Ribeiro para vir a Tijuca, porque aí a gente começa a ter a necessidade de um banho, o banho refaz muito, né? Se não desce, tudo bem. Mas a possibilidade de um banho, de almoçarmos, né? E aí, uma amiga lá do céu falou assim: quer tomar banho na minha casa? Isso antes, na sexta-feira. Aí eu falei assim, opa, que coisa boa, porque ela mora perto do centro. E aí, amigos, que coisa boa, né? Embora tivesse o almoço no céu e tudo isso, mas se eu não almoço no céu, eu demoraria mais um pouco. Acabou o encontro, acabou a prece dos colaboradores, imediatamente eu fui à casa dessa amiga, ela veio me buscar. E aí cheguei lá, gente, pude, né? A comidinha lá vegetariana que aquela come, nós tivemos essa oportunidade de fazer isso, né? Comemos a bananinha que ela cozinhou no micro-ondas com uma canelinha para a sobremesa, tomamos um banho muito gostoso, vestimos a nossa roupa, foi um refrigério. E aí já estava, a companheira queria nos levar, a companheira aqui do Teresa d'Água, queria nos levar para lá. Chegamos lá mais cedo, conversamos, né? Vimos o trabalho do Chico Forão, que a gente já conhecia, já, né? Mas há 20 anos que nós não íamos, conversamos com as pessoas que estavam lá. A Cecília também adorou os momentos, fizemos o estudo. Aí as irmãs do grupo Emmanuel, as jovens, fizeram uma peça muito boa sobre a questão do pensamento e oração, que eles introduziram muito bem e foi fácil até a gente fazer o estudo, a palestra, até aproveitando as situações trazidas na peça, né? Muito bom. No final, aquele lanche, chegar com a organização valorosa. Olha que coisa boa, gente. Isso tudo vai aprimorando o quê? O nosso relacionamento uns com os outros, né? A nossa situação de não criar empecilho, é muito longe, vou gastar muito tempo, e vai ser assim, vai ser assado, percebemos. E chegamos em casa, encontramos, graças a Deus, a casa em paz, né? O marido participou, ele coordena o trabalho do Café com Fé, chegou feliz também, tudo muito bem. Mas aí a gente vai ficar, mas eu consegui tudo que eu quero? Não, gente. A gente precisa estudar mais, né? Trabalhar um pouco mais. A gente precisa resolver as questões dos nossos defeitos, aqueles que estão nos incomodando. A gente precisa se organizar mais. Então a gente não está pronto. A gente não está pronto. E a gente perceber que Deus, ele vai dar sempre chance para o nosso aprimoramento, para a nossa melhoria. E Odilon Fernandes diz que Paulo é incisivo em suas palavras a Timóteo. Continua nesses deveres. Está entre aspas, tá? Continua nesses deveres. Aí Odilon Fernandes fala, sem insistência cotidiana, não disciplinaremos o espírito, engendrando novos hábitos para a vida. E vamos lá, queridos ouvintes da Rádio de Janeiro. Quantos hábitos novos nós criamos para a nossa vida? Os programadores, meus amigos, que estão fazendo esses programas maravilhosos, né? Que chegam para a nossa alma, que inebriam o nosso coração, são hábitos. Porque as pessoas têm os seus trabalhos, as suas tarefas, mas aí se organizam para quê? Para segunda-feira estar no programa tal, para terça-feira no programa tal, no outro. Nós que gravamos os programas também tem toda uma disciplina de tempo, de horário,
para que possamos dar conta das atividades, né? Então, é isso. E isso não é feito só no dia da tarefa, aí que está. Para estarmos bem no dia da tarefa, tem todo um roteiro de vida, toda uma disciplina que é cotidiana. E essa disciplina se transforma em hábito. O horário de acordar, o horário de dormir, o horário de estudar, o horário da alimentação. A gente vai criando um modo de viver, um modo vivente diferente, né? Diferenciado, e que está sendo muito bom. E eu digo, fala, quem se contenta com o que é, acaba por se acomodar indefinidamente. Eu já falei aqui de pessoas que falam assim, não, quando eu me aposentar, ou quando eu tiver tempo, quando a minha vida melhorar, ou quando eu tiver mais renovado, sim, eu vou assumir a mediunidade. E o tempo vai passando. E a coisa é tão linda. E ontem nós conversávamos com a Cecília na volta, né? O que me emociona tanto é a gente saber que Jesus, os trabalhadores de Jesus nos aceitam do jeito que a gente é. Porque eles veem na gente aquele bom e grande trabalhador do futuro. Aquele bom espírito que nós vamos ser. Aquela criatura com excelência das qualidades morais que nós iremos alcançar. Então, essa visão de futuro que faz com que eles invistam em nós e nos aceitam. Mas se eu começar a me acomodar bem, não posso mesmo, sabe? Não é para mim. Quando eu fui, principalmente temos comparação, quando eu fui igual a fulano, ciclano, beltrano, aí sim vai estar bem. Se eu me acomodo, eu não vou dar o passo seguinte. Então, Odilon Fernandes continua. O medianeiro necessita estar sempre disposto a dar um passo a mais na senda do progresso espiritual, impelindo para a frente e para o alto quantos tenham condicionado os seus movimentos ao seu. Porque Paulo fala no outro momento, sobre rodeado por uma nuvem de testemunhas, desencarnados, que se apoiam em nós, porque somos médios, gente. Médio vai atrair. E eles veem a nossa forma de vida não é só no centro, não. Na vida cotidiana. Eles vão olhando. Por quê? Todos eles vão reencarnar num determinado momento e, às vezes, eles acham, pelo bem com que são aquinhoados no momento do trabalho mediúnico, eles acham que nós somos um modelo para eles. É claro que o modelo é Jesus. Mas assim a gente está mais próximo. Então eles vão ver, né? Como é que eu faço a minha tarefa cotidiana. É com boa vontade ou má vontade? Como é o meu fazer profissional? Como é o meu relacionamento com os meus desafetos? Eu oro pelos meus inimigos? Ou eu desejo mal para eles? Como é o dia a dia na minha vida familiar? Tudo isso é ponto de observação e de referência. Então, quando eu quero assim, eles vão saber o seguinte, ó, ela tem vontade de melhorar, né? Ela, na hora que sente raiva, que está no desequilíbrio, ela busca o evangelho, ela busca ler determinados espíritos, né? Emmanuel, Joana de Anjos, Zé Luiz, para ajudar a se entender, para resolver os conflitos. Tudo isso é referência que a gente dá a esse plano espiritual que nos rodeia e aos amigos encarnados também. Gente, quando quem coordena um grupo trabalha, automaticamente ela estimula todo o grupo a trabalhar. Quando quem coordena um grupo é fraterno, automaticamente ela espalha essa vibração de fraternidade para todo o grupo. E essa é a responsabilidade do cristão. Não vou nem falar do médico, do cristão. Porque nós temos como modelo Jesus. E continua o doutor Odilon falando entre aspas. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Fecha aspas. Significa que o cuidado de um é inseparável do cuidado que se necessita consagrar a outra. A perseverança nos comezinhos deveres de cada dia, a que se convencionou chamar rotina, é que a pouco e pouco fortalecerá o médium, sedimentando-lhe os valores.
Sem o concurso da paciência no que faz, não há quem consiga concluir nenhum plano de trabalho. Desenvolvimento mediúnico é serviço que não pode conhecer interrupção. É isso, gente. Essa rotina no bem, a rotina de trabalho e a própria rotina da melhoria íntima. É algo. E aí a gente vai ter que ter paciência, por quê? Porque às vezes a gente pensa que está prontinho, que já está uma beleza. E aí a vida vai mostrar através de um episódio que acontece, através do encontro, através de um sentimento que surge no pensamento, que não está pronto assim. Aí tem que ter paciência para não desistir, não é? E é por isso que desenvolvimento mediúnico é desenvolvimento. É um dia depois do outro. A gente não pode ter interrupção, porque quando eu interrompo, e aí eu vou trazer a fala de Chico Xavier, ele falava que se ele ficasse uma semana sem psicografar, ele desafinava. Se Chico desafinava, a gente então, hein? É muito sério. Então ele coloca, né? Não dá para ter interrupção. É por isso que a gente, quando interrompe, e aí todos nós estamos em desenvolvimento, gente. Aí eu já sou bem desenvolvido. Ó. Num aspecto, eu posso até favorecer o fenômeno, mas e nos outros? Então, desenvolvimento é continuidade, até que a gente vai produzir flores e frutos. Flores e frutos. E mesmo assim, flores e frutos, a semente vai cair na terra para criar novas árvores. Então, o desenvolvimento é trabalho de todos nós. A rigor, não existe médium pronto, né? Porque fala o conceito de médium, bom médium, assim, é aquele que só recebe a assistência dos bons espíritos e só por ele é influenciado. Então, o bom médium não é aquele que produz o fenômeno mais ostensivo, mais portentoso, mas é aquele que tem essa assistência. E a assistência dos bons espíritos não é só no momento mediúnico, é para a vida toda. E continua de Dom Fernandes, na edição 10, continua nesses deveres do livro No Mundo da Mediunidade. Tão somente somando continuados esforços é que médium e espírito construirão uma indispensável sintonia para a execução conjunta da tarefa que ambos se propõem. Convenhamos que, por enquanto, o empenho dos espíritos no intercâmbio entre as duas dimensões da vida é maior que o interesse dos homens, que infelizmente recuam quando fasteiam os primeiros obstáculos. Torna-se imprescindível, em regime de urgência, que os médios melhor se habilitem em seus contatos com os mortos. E mortos está grifado aqui. A mediunidade, sem dúvida, poderia estar no mundo num patamar superior ao que se encontra. Todavia, a ignorância e a passividade dos que lidam com ela frustram as expectativas dos habitantes do invisível, que se dispõem à tarefa do intercâmbio. Na maioria dos médiuns, o que está faltando é idealismo e desinteresse pessoal. Porquanto os médiuns, sem comprometimento com a causa, não criam vínculo com espíritos sérios, que deste outro lado da vida se especializaram em contactar com os homens. Gente, é mediunidade com Jesus. E seguir Jesus não é abraçar facilidade, é o idealismo no sentido da divulgação, do entendimento doutrinário, mas também é o comprometimento com a minha reformulação moral. É isso. E aí, o doutor Odilon fala, tem uma legião de espíritos que estão comprometidos com Jesus, que estão comprometidos com a causa, mas não conseguem se comunicar com a gente. Por quê? A gente está falho nesse capítulo. E ele encerra dizendo que nenhum sensitivo, pois, se descuide da própria salvação, dando o máximo de si com sinceridade para que a crença na sobrevivência da alma, em se generalizando, tenha uma influência decisiva sobre os destinos da humanidade. E vamos lembrar de Kardec? Quando o Espírito Verdade fala para ele,
Não é escrever um livro, 2 livros, 3 livros. É a reforma da humanidade. E nós, gente, nós médiuns, nós, corpo mediúnico do planeta, temos como tarefa, né, trabalhar para a construção do reino de Deus em cada coração desse nosso planeta. Pensemos nisto. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.